Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que veio ao mundo, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou para que todos nós tivéssemos vida, acreditássemos na sua misericórdia, na sua presença benfazeja no nosso dia a dia. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo a semana mais importante da liturgia da Igreja Católica. A celebração do fato mais importante da história da humanidade. Um Deus que se fez homem, se entrega ao sofrimento por amor a todos nós. A celebração da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor deve de nos sensibilizar, deve nos motivar para percebermos que Deus quer estar no nosso meio, na nossa vida, nas nossas realidades. Por isso que aproveitemos essa semana, que todas as comunidades possam participar das celebrações, das procissões. Penso que muitos já fizeram uma boa confissão e se ainda não fizeram, ainda está a tempo, apesar do cansaço dos padres, estão cheios de serviços, mas com certeza muitos atenderão aqueles que quiserem. É uma semana então que precisa de ser valorizada sobretudo. Eu fico pensando que a Semana Santa é um tempo especial para um retiro do católico. Durante 7 dias, que pensemos mais, que leiamos mais a Palavra de Deus, a Bíblia, que possamos procurar conhecer e entender mais o nosso Deus. Deus quer nos falar de várias formas, através das celebrações, através da Palavra de Deus anunciada. Enfim, Deus está aí presente. Mas Ele quer que todos nós possamos aproveitar este tempo forte de graças, de bênçãos e, sobretudo, de celebração, de reflexão. Nós queremos também pensar, meus irmãos, numa das páginas mais bonitas, um trecho mais bonito da Sagrada Escritura, da oração intercessória de Jesus, também chamada oração sacerdotal de Jesus, ou ainda do livro da glorificação. Foi o apóstolo João que escreveu. Interessante que só João escreveu este relato, da oração intercessória de Jesus. Os evangelistas sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, não escreveram, mas João estava muito presente. Aí eu fico pensando que é preciso de entender mais por que João escreveu. João foi o amigo íntimo, próximo, presente de Jesus. Ele não abandonou Jesus hora nenhuma. Nem no dia que Jesus foi crucificado, estava lá João e Maria. No sábado, no 3º dia, quem foi lá ver? João, Pedro e Madalena. João estava lá. Como que isso é bonito? É a fidelidade do amigo. Por isso eu queria te convidar para que você possa fazer a leitura dessa oração, dessa conversa bonita de Jesus. Ele ensina tanta coisa bonita. É no Evangelho de São João, a partir do capítulo 13. Não é versículo, não, é capítulo mesmo. Do 13 ao 17. Capítulo 13 até o capítulo 17. Lá Jesus vai nos aconselhar, vai nos contar os seus últimos pensamentos. Provavelmente, ou com certeza, aconteceu pouco antes de Jesus ser condenado, ser pego
pelos seus inimigos. Jesus faz assim um resumo, né? Ele faz uma consideração final de tudo que ele queria. E João escreve. Por isso, Jesus, na condição humana e divina, conversa com o Pai, explica aos apóstolos, designa, né? Aponta caminhos para os apóstolos. E tudo isso chega até nós, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Vamos então entender esses gestos, esses ensinamentos. Já no início do capítulo 13 de São João, está escrito assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. É por isso que ele fez então todos esses registros, né? Ele colocou esses seus pensamentos. Foram os últimos, né? Num tempo de sofrimento. É claro que Jesus, enquanto ser humano, também sentiu a dor dos sofrimentos. Mas apesar disto, Jesus ainda encontrou paz para subir o monte e deixar para nós esta preciosidade, segundo João. No capítulo 14, está assim, Jesus fala assim: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Na minha comunidade, eu faço muito a celebração das exéquias. É quando a gente vai rezar para uma pessoa que faleceu, né, pouco antes do sepultamento. Gosto muito de ler esse Evangelho de São João, porque Jesus faz assim uma consideração interessante. Ele mostra para nós que existe da parte dele uma grande vontade, que estejamos junto com ele, eternamente com ele, no mundo que ele nos espera, no mundo da eternidade. Por isto, deve existir sim essa vontade de perceber que Deus gloriosamente nos espera. É claro que temos uma missão a cumprir aqui na Terra, né? Deus é que sabe o tempo que nós vamos ficar aqui na Terra, mas um dia Ele vai nos esperar. O Evangelho fala que Ele vai nos buscar, né? É muito assim forte essa presença de Deus nessa passagem. Depois, em João 14, 15, Jesus fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, é o Espírito Santo. Advogado é aquele que defende, né? No mundo dos homens é assim, advogado é aquele que defende. Então Jesus nos fala, nos avisa que vai continuar nos ajudando, nos defendendo, nos iluminando através do Espírito Santo de Deus. Ele não nos vai deixar órfãos. Ele vai continuar conosco, nos iluminando, nos apontando caminhos, nos dando a capacidade, inclusive, de fazer discernimentos. Nós, movidos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, podemos sim escolher os melhores caminhos, onde é melhor para mim, onde convém que eu vá, onde é do agrado do meu Deus que eu vá, que eu faça, qual a minha ação, qual a minha postura. Jesus nos fala que Ele vai continuar conosco através do Espírito Santo de Deus. Isso tudo está lá na oração intercessória, como já falamos, no Evangelho de São João, a partir do capítulo 13, né? É a conversa bonita de Jesus com o Pai. Também na oração intercessória, no capítulo 13, de 12 a 17,
Jesus vai fazer o lava-pés. Ele vai fazer uma celebração. Ele vai chamar os seus amigos para celebrar o lava-pés. É interessante a gente perceber que Jesus se faz pequeno, se faz servidor naquele momento ali. Mas, na verdade, Jesus é sim um Deus servidor. E Ele quer que todos nós também o sejamos. Que sejamos servidores dos irmãos uns dos outros. Se alguém tem uma precisão, que nós façamos, que nós sirvamos aquele nosso irmão, né? Somos uma comunidade, isso da comunidade é tão bonito. Se nosso Deus é servidor, que nós também o sejamos. E um dado interessante, aquela estola que o padre coloca, né, em toda missa, em toda celebração, o padre que tem a missão de representar o Cristo no mundo de hoje, né, ele coloca então a estola. Aquilo ali lembra o manto que Jesus colocou no lava-pés. Né? É um paramento que recorda o manto de Jesus, um Jesus servidor. É isto? E no final do lava-pés, Jesus fala uma frase muito forte. Ele fala assim: se vocês compreenderem isso, o lava-pé, serão felizes se o puserem em prática. É claro que é simbólico, né? Jesus não está mandando ninguém sair por aí caçando pé para lavar, não, para enxugar, não, né? Ele quer que nós sejamos servidores. E quantas pessoas neste mundo estão precisando de nós? Da nossa ajuda, da nossa conversa, do nosso bom dia, né? Do nosso boa tarde, oi, como é que tá? Ou do nosso serviço mesmo. Tem muita gente precisando, né? Da nossa ajuda, por exemplo, na orientação, no aconselhamento, não para dar lição de moral, não, isso não, mas para lá, para partilhar, né, a dor do irmão, para estar junto, isso é tão importante. Que nós possamos então fazer o que Jesus fala: se vocês compreenderem isso, serão felizes se o puserem em prática. Outra coisa também que Jesus falou na oração intercessória, está lá em João 17, 18, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus conta ao Pai que assim como o Pai enviou Ele ao mundo, que Ele também enviou os seus discípulos, os seus seguidores para o mundo. Que coisa bonita! Você que está me assistindo, se sinta um enviado de Deus. Aqui Jesus fala com muita clareza isso. Ele nos enviou, cada um para fazer o que puder. É claro que cada um tem um dom, cada um tem um jeito, né? São Paulo fala sobre isso, na diversidade de dons. Cada um tem um dom para uma coisa. E, principalmente na igreja, através da igreja, que nós possamos fazer alguma coisa, né? Somos enviados ao mundo por Jesus. Isso Ele falou com o Pai, né? E nós vemos isso na prática, na ação missionária da igreja, né? Eu fico pensando na importância do leigo, né? Principalmente depois do Concílio Ecumênico Vaticano II. Lá no concílio tem um documento que chama Apostolicam Actuositatem, ou seja, o apostolado dos leigos. Nós somos sim apóstolos do Senhor, reconhecidos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. E o mundo está precisando disso, a igreja está precisando, o mundo está precisando do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa vontade de transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo mais humanizado, né? Então, que nós sejamos, então, os enviados no mundo de hoje. Ainda no capítulo 17, 21, Jesus falou assim com o Pai: peço para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Naquele dia, naquele momento, Jesus pediu pela unidade.
A gente sabe que não tem como ser tudo unidinho, né? Até porque que existe a pluralidade. Existem formas diferentes, às vezes, de pensar, mas que haja o mesmo espírito, a mesma vontade de seguir o mesmo Deus, de seguir o que o mesmo Deus ensinou. Jesus não ensinou para uns de um jeito, para outros de outro jeito, não. A palavra de Deus é única. Por isso as interpretações da Bíblia, da palavra de Deus, não deve ser causa de desunião, né? Pelo contrário, deve ser causa de unidade, deve nos convergir para a unidade. E nós que estamos aí com a nossa prática religiosa dentro das igrejas, a gente sabe que tem às vezes divisões, sim. Tenho certeza de uma coisa, Jesus fica muito triste quando ele vê divisões. Pluralidade, sim, pode acontecer, né? Dons diferentes podem e sempre acontece. Por exemplo, eu não sei cantar de jeito nenhum. Se for me cantar na celebração, não vai ter jeito, não dou conta, não sei. Cada um tem um jeito, cada um sabe fazer uma coisa ou tenta fazer alguma coisa, né? Nas suas possibilidades. Mas que esses dons não causem divisões. Foi Jesus que pediu: peço, Pai, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti. E no 17, 24, ele fala assim: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem minha glória. Isso é lá nos céus, né? Lá na igreja triunfante. Claro que nós vivemos uma vida finita, mas Jesus nos espera numa vida infinita. E lá sim nós veremos a glória de Deus para sempre, né? Que Deus nos abençoe, que possamos sim estar juntos de Deus. E fora agora da oração intercessória, né? Eu queria pensar também na beleza que existe na Quinta-feira Santa, quando Jesus, de 3 formas, manifesta a todos nós o seu grande amor. Quando ele institui o sacerdócio cristão, né, católico, né? Quando Jesus faz o sacramento da instituição da Eucaristia, quando ele se faz pão, né? Quando ele institui a Sagrada Eucaristia, e também quando ele ensina o mandamento do amor, que amemos uns aos outros como ele amou a todos nós. Que essa Semana Santa possa trazer para nós este jeito de viver a fé, sermos irmãos uns dos outros, como Jesus sempre o quis. Nós vamos cantar, pedindo a Deus a sua graça, né? E entrar neste clima da Semana Santa, para sermos sempre abençoados pelo nosso Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor Maior não há que doar a vida pelo irmão. prova De amor maior não há que doar a vida